Descodificação e conjunção de fluxos descodificados. O cinismo. As dissoluções definem-se por uma simples descodificação de fluxos, sempre compensadas por sobrevivências ou transformações do estado. Sente-se a morte assomar de dentro, sente-se o próprio desejo ser instinto de morte, latência, mas também passar para o lado desses fluxos que são virtualmente portadores de uma vida nova. Fluxos descodificados. Quem dirá o nome desse novo desejo? Fluxo de propriedade que se vendem, fluxo de dinheiro que escorre, fluxo de produção e de meios de produção que se preparam na sombra, fluxo de trabalhadores que se desterritorializam. Será preciso o encontro de todos esses fluxos descodificados, sua conjunção, a reação de uns sobre os outros, a contingência desse encontro, desta conjunção, desta reação se produzem uma vez para que o capitalismo nasça e que o antigo sistema encontre a morte que lhe vem de fora, ao mesmo tempo em que nasce a vida nova e em que o desejo recebe seu novo nome. Só há história universal da contingência. Retornemos a essa questão eminentemente contingente que os historiadores modernos sabem estabelecer. Por que a Europa? Por que não a China? A propósito da navegação em alto mar, Brodel pergunta: por que não os navios chineses ou japoneses, ou até mesmo muçulmanos? Por que não Simba ou Marujo? Não é a técnica que falta, a máquina técnica. Não será antes o desejo que continua preso nas redes do Estado despótico, totalmente investido na máquina do déspota? Então, o mérito do Ocidente, bloqueado em seu estreito cabo da Ásia, seria o de ter tido necessidade do mundo, necessidade de partir? Fecha aspas. Só há viagem esquizofrênica. Mais tarde, o sentido americano das fronteiras, ultrapassar alguma coisa, franquear limite, passar fluxos, penetrar espaços não codificados. Sempre houve desejos descodificados, desejos de descodificação. A história está cheia dele, mas acontece que os fluxos descodificados só formam um desejo que produz em vez de sonhar ou faltar. Máquina ao mesmo tempo desejante, social e técnica, pelo seu encontro num lugar, pela sua conjunção num espaço, o que demanda certo tempo. Eis porque o capitalismo e seu core não se definem simplesmente por fluxos descodificados, mas pela descodificação generalizada dos fluxos, pela nova desterritorialização maciça e pela conjunção de fluxos desterritorializados. É a singularidade dessa conjunção que fez a universalidade do capitalismo. Simplificando muito, podemos dizer que a máquina territorial selvagem partia de conexões de produção e que a máquina despótica bárbara se fundava sobre as disjunções de inscrição a partir da unidade eminente. Mas a máquina capitalista, a civilizada, vai estabelecer primeiramente sobre a conjunção. Então, a conjunção já não designa somente restos que escapariam à codificação, nem apenas consumações, como nas festas primitivas, nem mesmo o máximo de consumo, entre aspas, como no luxo do déspota e de seus agentes. Ao contrário disso, quando a conjunção passa para um primeiro nível na máquina social, parece que ela deixa de estar ligada ao gozo, assim como ao excesso de consumo de uma classe, parece que ela faz do próprio luxo um meio de investimento e assenta todos os fluxos descodificados sobre a produção, num produzir por produzir, entre aspas, que reencontra as conexões primitivas do trabalho, mas com a única condição de conectá-las ao capital, como ao novo corpo pleno desterritorializado, o verdadeiro consumidor de onde elas parecem emanar, como no pacto do diabo descrito por Marx, o eunuco industrial, entre aspas. Então, isso lhe cabe ser. No coração do capital, Marx mostra o encontro de dois elementos principais, entre aspas. De um lado, o trabalhador desterritorializado, devindo trabalhador livre e nu, tendo para vender a sua força de trabalho. Do outro, o dinheiro descodificado, devindo capital e capaz de comprá-la. Que estes dois elementos provenham da segmentarização do Estado despótico em feudalidade e da decomposição do próprio sistema feudal e de seu Estado, não nos dá ainda a conjunção extrínseca desses dois fluxos, fluxo de produtores e fluxo de dinheiro. O encontro poderia não ter ocorrido. Os trabalhadores livres e o capital-dinheiro continuariam existindo virtualmente, entre aspas, cada qual do seu lado. É que um desses elementos depende de uma transformação das estruturas agrárias constitutivas do antigo corpo social, enquanto o outro depende de uma série totalmente distinta, a que passa pelo mercador e pelo usurário, tal como eles existem marginalmente nos poros desse antigo corpo. E mais, cada um desses elementos põe em jogo vários processos de descodificação e de desterritorialização com origens muito diferentes. No caso do trabalhador livre, temos a desterritorialização do solo por privatização, a descodificação dos instrumentos de produção por apropriação, a privação dos meios de consumo por dissolução da família e da corporação. Por fim, a descodificação do trabalhador em proveito do próprio trabalho ou da máquina.
No caso do capital, temos a desterritorialização da riqueza por abstração monetária, a descodificação dos fluxos de produção pelo capital mercantil, a descodificação dos estados pelo capital financeiro, pelas dívidas públicas, a descodificação dos meios de produção pela formação do capital industrial, etc. Vejamos ainda mais detalhadamente como os elementos se encontram com conjunção de todos os seus processos. Já não é a idade da crueldade nem do terror, mas a idade do cinismo, que é acompanhado por uma estranha piedade, e ambos constituem o humanismo. O cinismo é a imanência física do campo social, e a piedade é a manutenção de um Urstadt espiritualizado. O cinismo é o capital como meio de extorquir sobre o trabalho, mas a piedade é este mesmo capital como capital Deus, de onde parecem emanar todas as forças de trabalho. Essa idade do cinismo é a da acumulação do capital, dado que esse implica o tempo, precisamente para a conjunção de todos os fluxos descodificados e desterritorializados. Como Maurice Dobb mostrou, é preciso haver, num primeiro tempo, uma acumulação de títulos de propriedade, por exemplo, da terra, numa conjuntura favorável, no momento em que esses bens custem pouco, desintegração do sistema feudal, e é preciso haver um segundo tempo, em que esses bens são vendidos no momento de alta de preço e em condições que tornam particularmente interessante o investimento industrial. Revolução dos preços, entre aspas, reserva abundante de mão de obra, formação de um proletariado, acesso fácil a fontes de matérias-primas, condições favoráveis à produção de instrumentos e máquinas. Há todo tipo de fatores contingentes que favorecem essas conjunções. Quantos encontros foram necessários para a formação da coisa, a inominável? Mas o efeito da conjunção é certamente o controle cada vez mais profundo da produção pelo capital. A definição do capitalismo ou do seu corte, a conjunção de todos os fluxos descodificados e desterritorializados, não se define nem pelo capital comercial, nem pelo capital financeiro, que são tão somente fluxos entre outros, elementos entre outros, mas pelo capital industrial. Sem dúvida, o comerciante teve rapidamente uma ação sobre a produção, seja tornando-se um industrial em ofícios fundados no comércio, seja ao fazer dos artesãos seus próprios intermediários ou empregados, lutas contra guildas e os monopólios. Mas o capitalismo só começa, a máquina capitalista só está montada quando o capital se apropria diretamente da produção, e quando o capital financeiro e o capital mercantil nada mais são do que funções específicas correspondentes a uma divisão do trabalho no modo capitalista da produção em geral. Reencontramos então a produção de produções, a produção de registros, a produção de consumos, mas precisamente reencontramos isso tudo nessa conjunção de fluxos descodificados que faz do capital o novo corpo pleno social, ao passo que o capitalismo comercial e financeiro, nas suas formas primitivas, se instalava somente nos poros do antigo sócio, cujo modo de produção anterior ele não modificava.